Gente, vamos orar então? Vamos agradecer a Deus por este momento. Nós te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos para aprender juntos mais da Tua Palavra. Que o Senhor esteja falando conosco, nos orientando, nos ajudando, e que nós possamos aqui então, Senhor, transmitir a Tua Palavra, os conceitos da Tua Palavra para a vida familiar. Eu te agradeço por tudo, por cada casal que aqui está, por cada família aqui representada. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nosso tema do encontro de casal é restaurando os princípios e valores do casamento. Por que a gente está trabalhando este tema? Porque os princípios e valores do casamento, eles foram, não é que estão sendo, eles já foram corrompidos. E o nosso problema é que isso está até mesmo dentro da igreja. Então nós estamos trazendo para o nosso povo aqui, para o nosso grupo aqui, para aqueles que vocês convidaram, os princípios e valores que um casamento tem e precisa ser restaurado, porque alguns já nem sabem mais, de tão corrompido que está os princípios e valores do casamento. Nós vamos trabalhar o conceito bíblico. E aonde que a gente vai começar? No início, no Gênesis. Como foi que Deus instituiu o casamento? Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 em diante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando Deus uniu Adão e Eva, Deus planejou a vida a dois. Só que Ele não apenas planejou, Ele instituiu para a vida a dois seus princípios e valores. O propósito de Deus foi dar-lhe uma companheira. Por quê? Porque o Adão estava só. Pois Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. É importante notar que antes de Deus formar a mulher, Deus havia formado o homem do pó da terra. E a mulher, Ele não formou do pó da terra. A mulher, Ele formou do homem. Então, por isso que o texto aqui está esclarecendo algo muito importante. O texto está dizendo assim: e serão ambos uma só carne, porque os dois vieram de um. Os dois. Então, a gente trabalha sempre com o conceito que o casamento é indissolúvel. Hoje em dia, e desde dos primórdios, desde lá de trás, sempre houve o divórcio. Sempre houve. Portanto, esse não foi o plano de Deus. Então, a gente vê que Deus formou dois de um, tornando novamente dois em um.
É interessante nós vermos aqui na criação que Deus sabia a necessidade que o homem teria de ter alguém com ele, junto com ele. E como o pastor falou, o casamento é indissolúvel, porque se Adão e Eva se separassem, com quem eles iam casar? Não tinha ninguém, né? De ser humano ali no jardim, só tinha os dois. Então, esse é o princípio de Deus. Por que está sendo relatado isso? Porque este é o princípio de Deus para o casamento. É um só casamento. Se tornarão os dois uma só carne. Pastor, está gordinho, é uma só carne. Não tem como dividir ele, senão ele deixa de existir. Se eu cortar o pastor ao meio, ele morre, ele deixa de existir. Então, o conceito de casamento é esse, é duas pessoas que se tornam uma só. E aí não tem mais como dividir, porque é uma só. E nós vamos estar tratando, porque, claro, nós fomos formados por Deus, homem e mulher. E fomos formados por Deus diferentes um do outro, porque é um que completa o outro. Então, precisa como o homem é, e o homem precisa como a mulher é. Na visão de Deus, o homem e a mulher formam uma equipe. E a gente vê em tudo o que Deus formou o conceito de equipe. A gente vê quando o Moisés ele foi tirar o povo do Egito, Deus estabeleceu Arão para ajudá-lo. Quando o próprio Deus, em forma de carne, veio neste mundo, ele poderia fazer o trabalho sozinho, mas ele chamou uma equipe, seus 12. Então, na visão de Deus, o homem e uma mulher, eles formam uma equipe. É trabalho em equipe. Cada um tem a sua função. E é por isso que está deturpado hoje. Casamento está deturpado. O casamento está deturpado porque hoje há um individualismo. Cada um quer ter caminhos próprios. E nunca foi assim e nunca será. As pessoas, a partir do momento que decidem casar-se, eles devem saber que cada um ele tem uma função, e é isso que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho, as funções de cada um, né? Deus deixou tarefas específicas para cada um, e nós vamos estar trabalhando algumas delas aqui. Obviamente, nós não teremos condições de trabalhar todas, mas nós vamos trabalhar algumas funções do homem e algumas funções da mulher. Falando em trabalho em equipe, quem aqui já trabalhou, e eu creio que todo mundo já trabalhou com outras pessoas, e quando nós trabalhamos em equipe e que um da equipe puxa para um lado, outro da equipe puxa para o outro, é difícil trabalhar junto, não é? É difícil porque não há um consenso. Bom, o casamento é um trabalho em equipe, mas se a mulher puxar para um lado e o marido puxar para outro, vai ficar muito difícil esse trabalho em equipe. E ao invés de nós nos tornarmos realmente uma equipe, nós nos tornamos competidores um do outro. Eu não estou competindo com meu marido nas funções do lar, nem o marido está competindo comigo. Nós temos que trabalhar junto para que o nosso lar seja um lar abençoado, para que os nossos filhos sejam filhos abençoados. Então, o trabalho em equipe sempre ele precisa ter um consenso. E o que a gente mais tem visto nos relacionamentos hoje é uma competição entre o homem e a mulher. Um querendo mandar mais que o outro, um querendo saber mais que o outro, um querendo... E isso não tem sido bom para casamentos. Porque o casamento é um trabalho em equipe. Nós vivemos com essa pessoa 24 horas. Então, se torna insuportável quando cada um puxa para um lado ou para o outro. Trabalho em equipe é ter a mesma visão, é ter os mesmos objetivos.
né? Os mesmos sonhos. O casal, claro, que cada um individualmente tem seus sonhos, mas quando nós casamos, nós precisamos entender que os meus sonhos precisam estar de acordo com os sonhos dele. E muitas vezes, irmãos, depois que a gente casa, a gente precisa abrir mão de algum dos nossos sonhos, porque eles se tornam inviáveis para um casamento. Então, a gente precisa ter essa consciência que muitas vezes nós vamos precisar abrir mão de coisas no nosso relacionamento para que este casamento funcione e dê certo, porque é uma equipe. Então, ambos precisam ter a mesma visão de um casamento. Tem um videozinho para ilustrar. Nós precisamos, tem uma frase que diz assim, ó, que é melhor ser feliz do que ter razão. No casamento é isso. Muitas vezes as pessoas brigam porque quer ter razão. Não, porque eu tenho razão. Não, porque você tem razão. Não, porque não sei o quê. Não tem porquê no casamento eu ter razão e ficar brigando com ela. Ou eu querer os meus objetivos e sufocar os delas. A gente pode entrar em acordo. Casamento é acordo. Tem coisas que vai ser do meu jeito. E tem coisas que vai ser do jeito dela. E muitas vezes, se houver sabedoria, como estava escrito ali, se houver sabedoria, ambos se realizam e são felizes. E eu vou falar para vocês, a maioria das vezes, a gente faz, nós homens, a gente faz por causa delas. Na grande maioria das vezes. Então é importante os dois não querer brigar para cada um ter a razão. Não, eu quero para cá, o outro quer para lá. Não. É melhor vocês usar de sabedoria, conversar e andar os dois juntos, como os dois burrinhos ali. Senão o casal se torna um burrinho, né? É interessante, né, isso de cada um puxar para o lado. E como ele falou essa frase, às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. E essa é uma dificuldade que a gente está vivendo nos dias de hoje, porque ninguém quer ceder para o outro. Ninguém quer ceder para o outro. Se eu estou na minha razão, não vou ceder. É do meu jeito, pronto, acabou. Só que num casamento, para que as coisas caminhem bem e a gente siga, né, no mesmo rumo e cresça, nós precisamos entender, irmãos, que às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes eu preciso, então tá bom. Faz do seu jeito. Nós mulheres temos algo que chamamos de sexto sentido, né? Às vezes a gente vê mais além do que o homem. E nós pecamos em algo grave que é, quando a coisa dá errada, a gente apontar o dedinho e falar, eu não falei, eu não avisei, porque a gente já viu além e o homem não, ele tem uma visão um pouquinho menos aguçada que a nossa. E quando isso acontece, eu fico feliz, né? Nossa! Só que nós vamos entrar aqui no contexto da mulher. A mulher foi chamada para ser, foi formada para ser uma auxiliadora idônea. Então, o que é uma idoneidade? É ser confiável, ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa justa, equilibrada. Então, este é o papel da mulher. É o papel da mulher, na hora que as coisas dão errado, em vez de apontar o dedo, dizer, não, vamos recomeçar. Deu errado aqui, mas vamos recomeçar. Porque esse de querer dizer, você está vendo, você não prestou atenção em mim, agora deu no que deu, gera muitos conflitos no casamento. Gera muitos conflitos. Porque o homem não gosta
de ser apontado o dedo, dizer, viu, você não me ouviu, você errou. Isso para o homem é muito difícil. Então, nós precisamos ser idôneas, ser sábias, quando a gente for colocar as coisas. Tem um videozinho que mostra, nós vamos trabalhar, qual é a função da mulher. Vejam aí, para vocês verem, qual é a função da mulher. Tenho 2 responsabilidades com meu marido. Tranquilizá-lo quando ele está estressado e estressá-lo quando ele está tranquilo. Alguém mais se identifica comigo nessas 2 funções? Alguém mais se identifica aí comigo nessas 2 funções aí? 37 anos praticamente assim, irmãos. Então eu já sei como é que funciona. É bem básica a função da mulher. E nós vamos trabalhar um pouquinho qual é a função da mulher, então, no casamento. Não é só estressar, tem mais coisa. Então, por quê? Porque a principal função da mulher é trazer a harmonia no lar. A mulher sábia, diz a palavra, edifica a sua casa. Então, a mulher ela vai trazer harmonia. Agora, se a mulher é estressada no último, não tem harmonia no lar. Porque tudo é motivo de reclamação, tudo é motivo de estresse, as coisas dão errado, a culpa é do marido, os filhos é uma gritaria. Então nós precisamos entender que a função da mulher, o papel da mulher é trazer a harmonia no lar. E nós vamos trabalhar o conceito aqui bíblico a respeito do casal. Então, depois eu vou estar falando algumas outras coisas a respeito do marido. Qual é a função do marido? Então, o que significa trazer harmonia no lar? Então, é dever da mulher cuidar do marido e dos filhos. É dever da mulher. Isso tem sido muito deturpado. Como nós falamos, nós estamos passando princípios e valores bíblicos do casamento. Nós não estamos aqui defendendo nenhuma ideologia. Nós estamos colocando os princípios da palavra de Deus para o casamento. Mas hoje em dia tem sido deturpado isso, né? Por causa de muitas ideologias que tem por aí. Então, parece que a mulher ter esta função de cuidar do marido, dos filhos, é algo menor, ou de menor valor. E muitas mulheres não têm se sentido satisfeitas no casamento, porque cabe a elas cuidar do marido e dos filhos. E hoje em dia as mulheres parece que não estão mais querendo desenvolver isso no relacionamento. O marido que se vire, né? E os filhos também cuida, mas não é prazeroso para a mulher fazer isso. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele sabia, irmãos, a nossa estrutura. Os Salmos diz que Ele conhece a nossa estrutura. Então, Deus, Ele não errou ao fazer o homem e Ele não errou ao fazer a mulher. E Ele sabe que aquilo que falta no homem está na mulher e aquilo que falta na mulher está no homem. Por isso que os princípios bíblicos aplicados no casamento levam a um casamento feliz. Por quê? Porque Deus não errou na criação. Então, Ele sabia exatamente o que cada um precisa do outro. Então, se nós seguirmos os princípios de Deus para o nosso casamento, vai dar certo, porque Ele conhece a nossa estrutura. Foi Ele que nos criou. Agora, quando nós queremos mudar os princípios de Deus por ideologias deste mundo, nós caímos nessa de daí o nosso casamento fica insatisfeito para nós, porque nós não estamos mais olhando com o olhar de Deus sobre o nosso casamento. Nós estamos procurando ideologias feitas por homens, mas quem me conhece é aquele Deus que me formou, que me conhece. Ele me conhece. Então, Ele sabe exatamente a minha necessidade. As ideologias aí fora, elas não me conhecem tão profundamente como Deus me conhece. Então, nós precisamos ter isso em mente. Deus não errou na criação.
E o casamento feliz é o casamento que segue os princípios da palavra. Cuidar do esposo deveria ser uma alegria para nós mulheres. Cuidar, saber que ele está bem, atender às suas necessidades diárias, né? O homem, ele é diferente da mulher em muitas coisas. Nós, mulheres, fomos criadas por Deus para cuidar da casa, do lar, da família. Então, nós fomos feitas multitarefas. Nós, mulheres, somos multitarefas. O homem não é. O homem não é multitarefa, tá, irmãos? O homem, ele só consegue fazer uma coisa por vez. Então, vocês veem como Deus formou o casal perfeito? A mulher cuida da casa. E eu pergunto para nós mulheres aqui, tem como você cuidar da casa fazendo uma coisa por vez? Ainda mais que tem filho pequeno? Nós estamos fazendo o almoço, lavando roupa, limpando a casa, cuidando do filho e às vezes falando aí no telefone com as amigas. Nós conseguimos fazer isso. E fazemos, como diz o pastor, com o pé nas costas. Não há dificuldade nenhuma para nós fazer isso. Mas deixa o marido fazer isso na casa. Cuidando do filho, fazer comida, lavar roupa, limpar a casa. Se a comida não queimar, o filho, coitado, o filho se estrumbicou em algum lugar. Porque o homem, ele não consegue fazer isso. Então, quando Deus criou a mulher, Ele sabia que nós precisávamos ser multitarefas. Nós temos mais coisas para desenvolver, né? Então, nós somos assim. Então, já nisso, nós somos muito diferentes do homem. E é por isso que, às vezes, acontece muita briga na casa, né? A mulher deixa 2, 3 tarefas para o marido fazer, e ele, malemar, faz uma. Quando faz, né? Eu mandei um videozinho para o pastor. Faz uma só bem feita. Eu mandei um videozinho para o pastor essa semana, o casal discutindo e ele falando assim, mas amor, você pede para mim fazer e já vai fazendo, você não espera. Fazia só 5 dias que a pia estava entupida. Você já foi lá resolver o problema. Né? Imagine, mulheres, nós 5 dias uma pia entupida, né? Mas o homem, ele não tem essa visão da casa como nós mulheres temos. Por eu sei que aqui conheço vários homens que fazem faxina na casa, e conheço muitos homens que fazem. Mas o homem não tem essa visão de que a casa ela precisa ser limpa todo dia, que a roupa precisa ser lavada seguidamente. Ele até faz, mas quando ele achar que está bom para fazer. Porque ele não tem a noção de como é o dia a dia da casa. O homem acha que o dia a dia da casa é como o dia a dia do serviço, e não é. Nós, mulheres, sabemos. Quando tem filho pequeno, a gente sabe que não pode deixar a roupa lá 4, 5 dias sem lavar, porque criança suja a roupa pra caramba, né? Mas o homem, ele não tem essa visão ampla de como funciona uma casa. Então, este é o dever da mulher. O homem, ele ajuda. Ele pode e deve ajudar no lar. Mas a mulher, ela tem essa função porque Deus também nos deu a capacidade para nós fazermos isso. Nós temos esta capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E cuidar do marido e filhos, ele consiste em, muitas vezes, em mimos, paparicar, receber depois de um dia de trabalho. Assim, eu viajo muito, né? E sempre que eu volto para casa, eu falo sempre porque é sempre. Eu desço lá na garagem, enquanto eu desço do carro e volto até a casa, que é a garagem tipo daqui lá embaixo, né? Daqui lá no fundo da minha casa,
minha esposa está na porta me esperando. E se um dia ela não estiver, eu vou estranhar, porque ela está na porta me esperando. Nós precisamos disso. Parece bobo, mas não é. Para mim faz a diferença. Mas quando nós saímos de casa, ela não entra no carro se eu não abro a porta e não fecho a porta. Lá na garagem. Então, essas coisas a gente não faz para alguém ver. A gente faz porque é prazer para mim fechar a porta. Eu espero ela, porque tem uma escada para sair para a garagem. Eu espero ela desce, pegar de mão, ou no braço, ou conduzindo aqui. Por quê? Porque esse é o meu cuidado com ela. E ela me esperar na porta, ela arrumar minha roupa para o banho, minha toalha de banho, arrumar para o Fernando, o leite do Fernando. É mimos, que é o cuidado do marido e dos filhos, a roupa sempre certinha. Tipo assim, muitas vezes, o Fernando quer uma roupa que às vezes ainda nem secou. O que ela faz? Ela vai lá no tanque, que é lá em cima, tem uma escada terrível para subir. Ela sobe lá, passa a roupa e traz para o Fernando, principalmente o Fernando, que eu vou lá, escolho minha roupa, estou sempre com a roupa na cabeça, né? Vou lá e já saio andando. Mas o Fernando, às vezes, mãe, eu quero aquela roupa lá, está lá no tanque. Ela corre lá, pega, passa e traz. Isso é cuidado, é cuidado. Não é ser capacho como muitos pensam. Isso é dever da mulher. O marido não pode abusar das coisas. Se você pode ajudar a sua esposa em alguma coisa quando está muito atarefada, por exemplo, tem muitas vezes que eu mesmo pego a minha toalha. Que mal tem eu pegar uma toalha, mas que mal tem ela o cuidado dela, eu aceito. Ela traz minha toalha, ajeita minha roupa. Eu não vou dispensar, eu gosto disso. Mas quando ela está atarefada, eu mesmo vou lá e pego, eu mesmo faço. Porque é uma equipe, nós somos uma equipe. E se eu atarefar demais ela, vai ficar pesado para ela. O cuidado consiste nisso. Agora, tem os afazeres do lar. Pegando um gancho aí no que o pastor falou, né? De ele chegar, ser bem recepcionado. E segunda e terça, que são 2 dias da semana que ele trabalha com vendas, né? Visita várias cidades no mesmo dia, conversa com um monte de pessoas, né? E quem trabalha com vendas sabe que sempre tem um rolinho ou outro para consertar. E isso, irmãos, não é algo que eu estou falando só por falar, não. Isso foi feito uma pesquisa, foi comprovado isso. Que o homem, por isso que eu falo que o homem é bem diferente da mulher. O homem, quando chega em casa, ele demora de 20 minutos a 40 minutos. Demora, tá, irmãs? Para se desligar do trabalho. Ele demora para dizer, não, agora aqui eu estou em casa. As coisas do trabalho ficaram lá no trabalho. O que muitas vezes acontece? O marido chegou, ele ainda está pensando no trabalho, porque ele é mais lerdinho para desligar, né? Então, ele ainda está pensando no trabalho e nós já começamos aquele discurso. Não, porque você viu isso, porque você não está me dando atenção aqui, para de mexer no celular, porque às vezes ele precisa. Que nem o pastor, principalmente segunda-feira, que é puxado, às vezes ele chega à noite em casa, ele não terminou de responder os devocionais, as mensagens dos irmãos da igreja. Ele não teve tempo durante o dia. Então, ele chega em casa, ele vai ficar mais tempo no celular, ele precisa responder. E se eu não entender isso, você ficou o dia inteiro fora, agora chega aqui, não me dá atenção, porque, de repente, irmãos, gera uma briga por nada. Entende? Vai gerar uma confusão. Eu vou achar que ele não está me dando atenção, ele está com a cabeça em outra coisa, vai perder a paciência também, porque eu estou ali buzinando no ouvido, ele tem coisa para resolver. Então, irmãos, a mulher precisa ser idônea, precisa ser sábia, ela foi chamada para isso. Nós precisamos entender o momento do nosso marido. Outra coisa que o homem é totalmente diferente da mulher. O homem tem um problema
A maioria dos homens, quando tem um problema, eles vão para a caverna, irmãos. Eles se enfiam na caverna. Eles se isolam, ficam quietos, não falam nada. E a gente tem que adivinhar o que está acontecendo. Porque o homem é assim. O homem, ele fica pensando naquilo, ele não fala. Nós, mulheres, somos o oposto. Quando a gente tem um problema, o que a gente quer? Alguém para ouvir o nosso problema. O que a gente mais quer é falar. E o homem é o oposto. Quando ele tem um problema, ele se aquieta. Também entra em conflito isso, se nós não entendermos essas diferenças. Porque daí eu quero que ele conte para mim o problema, porque você não confia em mim, porque você não se abre comigo, porque, né? E é do temperamento do homem ele ser mais... Quando ele achar que na cabeça dele ele já resolveu o problema, o meu esposo é assim, aí ele vem falar para mim do problema, mas na cabeça dele ele já resolveu, então ele vem contar já com a solução. Esse também é algo de atrito no casamento. Por quê? Porque o homem é prático. O homem, ele é prático. Meu esposo, no começo do nosso casamento, fazia muito isso. Eu ia contar um problema para ele, e eu mal começava a contar, ele falava assim, para que isso? É só fazer assim, assim, assim. Irmãos, que vontade de esganar ele que me dava. Porque muitas vezes, nós mulheres, nós só queremos falar. A gente até sabe a solução do problema, mas a gente quer falar do problema. A gente não quer a solução do problema, a gente quer que o marido escute a gente. De preferência olhando para a gente, né? Não olhando para o chão, para o celular. Não, prestando atenção. Porque a maioria das vezes a gente sabe a solução já do problema, mas a gente quer desabafar. A gente precisa desabafar. A mulher precisa disso. E se o homem for muito prático, né? Ele já, mas isso é tão fácil. É só fazer isso. Ele mata a alegria da esposa de contar as coisas para o marido. Qual que é a dificuldade nisso, irmãos? Se nós não temos alguém para conversar, nosso marido, nosso cônjuge, que deve ser o melhor amigo meu, né? A pessoa que eu mais confio, se eu não tiver isso no meu relacionamento, eu vou procurar fora. Não estou falando de traição, mas estou falando de procurar amigos ou amigas para me abrir. E aí, fora do relacionamento, sim, eu posso ouvir conselhos que não são bons. Eu posso ouvir coisas que não são boas. Então, o melhor local para discutir os nossos problemas é dentro da nossa casa. É um com o outro. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças. Na minha cabeça, quando nós temos um problema e envolve a família, eu penso, basta eu sofrer, eu não vou dividir o sofrimento com eles, eu só divido quando já está resolvido, porque eu estou sofrendo com aquela situação, então eu não passo nada, enquanto eu não resolvi, eu não passo nada, porque para que dois sofrer se só um sofrendo já está bom, né? Está bom, não está ruim, né? Então, dois fica a perder sono, para quê? Não, enquanto eu não achei a solução, ou enquanto eu não resolver o problema, eu não passo. Quando eu resolvi, eu passo, porque eu não quero que ela sofra com algo que sou eu que tenho que resolver. Não adianta eu passar só para dar dor de cabeça para ela. Não, porque daí vai ficar os dois de noite lá virando a cama e não dorme. Então, de vez em quando, eu pego o meu cobertorzinho e vou lá para a sala. Falo, onde você vai? Eu vou na sala. Por quê? Porque eu não vou ficar também na cama, me mexendo para lá, me mexendo para cá, não deixando ela dormir também. Então, eu deixo ela lá no quarto, vou lá para a sala, porque às vezes eu estou resolvendo problemas, muitas vezes meus, ou da família, ou da igreja, ou de um irmão. E lá na sala eu posso então me virar à vontade, que eu não vou tirar o sono dela. Mas é por isso que eu não divido e eu fico quieto. Então nós precisamos saber disso. Agora, nos afazeres da casa, não é
depreciação, não é denegrir a função da mulher nos afazeres da casa. É dever da mulher fazer os afazeres da casa. Então, o homem pode ajudar? Deve ajudar. Mas não pode ser obrigação do homem. É dever da mulher os afazeres da casa. De quem que é o dever de limpar a casa? Da mulher. De quem que é o dever de fazer a comida? Da mulher. De quem que é o dever de lavar roupa? Da mulher. Mas isso não quer dizer que o homem não possa fazer. O homem pode fazer sim. Quando conversado não tem problema nenhum. Mas o dever dos afazeres é da mulher. Então, quando isso não está definido, gera conflito. Por que só eu? Por que você não pode fazer? Ah, se vira aí. E isso é um tapa na cara do homem quando a mulher faz isso. Não tem problema nenhum do homem fazer. Não estou falando que tem problema do homem fazer. Mas é dever. É dever. Então não pode reclamar. O que a mulher pode fazer? Ô, bem, me ajuda a cozinhar um arroz? Sem problema nenhum. Ou tira a roupa da máquina? Não tem problema nenhum. Passa um pano na casa? Não tem problema nenhum. Mas não pode virar um problema isso. Porque os afazeres é dever da mulher. Por quê? Porque o homem tem outros afazeres e nós vamos ver aqui mais um pouquinho para frente. Porque nós não podemos criar problemas com isso. Outro dever que é da mulher é auxiliar na educação dos filhos. Por quê? Porque o dever de educar os filhos é do pai. E nós temos um videozinho aí do pastor Cláudio Duarte. Põe o videozinho aí. Eu nasci macho e fui treinado para ser homem. Homem é uma coisa, macho é outra. Tá certo? Tem homem que não é macho, tem macho que não é homem. Ok? O homem, de onde eu venho, ele foi treinado para resolver, treinado para pegar a bolsa, ele foi treinado para ser homem. Certo? Sim. Esse homem, ele está desaparecendo. Certo? Ele está sumindo. Porque a mulher, cada vez que passa, tem a sensação que precisa menos do homem. Sim. Até porque a solução está muito prática aí para tudo. A Bíblia diz... Deixa eu ver. Eu posso ler, não posso? Pode, à vontade. Então eu vou ler para você aqui. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos com as nossas próprias vestes, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que nós teremos 7 mulheres para um homem, certo? E a mulher vai falar: não preciso do seu dinheiro, não preciso nada seu. Isso é bíblico, então? É bíblico, certo? Nós só queremos ser chamados pelo teu nome, nós só queremos ter um homem, porque sumiu tudo, gente. O homem está do lado do mico-leão dourado para ver só em cativeiro. Veja bem, ó, interessante isso. Treinado para ser homem. Eu nasci macho, mas fui treinado para ser homem. É isso aí. Isso é educação. A educação é dever do homem. E a mulher tem o dever de auxiliar na educação. Por quê? Porque o homem, ele precisa ser treinado para ser homem. Não basta nascer macho. Não basta. Além de nascer macho, ele tem que ser treinado para ser homem. A mulher não basta nascer fêmea, ela tem que ser treinada para ser mulher. Então é isso é educação. O que está acontecendo hoje é uma doutrinação nas escolas, que você pode ser o que você quiser, não interessa como você nasceu. E se nós homens, é dever nosso, de nós homens, conduzir a educação dos nossos filhos. E é dever da mulher auxiliar na educação dos filhos. Uma coisa interessante, os homens hoje estão mais ou menos assim. O filho chega, pai, posso não sei o quê? Vai lá com sua mãe. Não quero dor de cabeça. Gente, isso aí é um tiro no pé. Está perdendo a autoridade dada por Deus para que
o filho seja treinado para ser homem ou treinado para ser mulher. Nós precisamos treinar os nossos filhos para ser homem e treiná-los para ser mulher. Mas isso é dever do homem e a mulher auxilia. Então, o que é se o filho chega, se os meus filhos chegavam lá para mim quando eu era criança, agora estão grande, né? Pai, não sei o que, vai lá ou não vai lá. Se chegasse na mãe, a mãe sim dizia assim: o que seu pai disse? Então é isso. Ela mantinha o que eu tinha ordenado. Então é dever da mulher auxiliar. O problema é que acontece o seguinte: o filho chega para o pai, posso ir? Não vai. Vai na mãe. Mãe, posso ir? Vai. Pronto, acabou. Está gerando um problema. Está gerando um problema no filho, na cabeça do filho. Por quê? Porque ele achou um joguinho, jogar o pai contra a mãe ou a mãe contra o pai. O negócio é o seguinte: se lá em casa os nossos filhos foram treinados, eu tive 2 homens, eles foram treinados para ser homem. Eu tive 2 machos, né? Tive 2 machos, eles foram treinados para ser homem. Agora nós temos um neto, né? Que está sendo treinado, nasceu macho, e está sendo treinado para ser homem. O problema é quando nós não damos importância para esse papel. O filho, ele precisa do pai e da mãe. A mãe tem um papel tanto na vida do filho quanto da filha, e o pai tem um papel tanto na vida do filho como na vida da filha. Mas o dever da educação é do pai. É do pai. A mãe auxilia. Quando o pai joga essa responsabilidade de educação nas costas da mãe, ele está causando um problema seríssimo para a mãe. E aí vai começar a gritaria dentro de casa. Por quê? Porque a mulher ela não tem o domínio ou a autoridade que o pai tem. E para ela ter, vai ter que subir o tom de voz. Entendeu? Então não pode. É dever da educação, é dever do pai, porque tem que ser treinado. O filho tem que ser treinado para ser homem. A filha tem que ser treinada para ser mulher. E não pode inverter esse papel. Agora, não tem nada a ver de o filho andar mais, ou gostar mais do pai ou da mãe, não tem nada a ver isso aí. O que não pode ser problema é para nós. Porque muitas vezes os filhos fazem joguinho. Você me ama mais do que o pai, me ama mais do que a mãe? Ou você me ama mais do que meu irmão, do que minha irmã, do que não sei o quê? Os filhos vão sempre fazer isso. É nós que não podemos entrar nesse joguinho. Então, dever de educação dos filhos é do pai. É do pai. A mãe auxilia. E muitas vezes, né, como falou isso, os filhos eles sempre vão testando os limites, os nossos limites, né? Eles sempre vão testando. E se o casal ele não está junto, o que acontece? O joguinho dos filhos, e aí acaba a harmonia, porque daí sim, cada um vai puxar para um lado. Cada um vai puxar para o lado. Não, mas a mãe deixou. Então, como falou aí de criação de filhos, hoje eu vejo que os homens eles estão jogando muito essa responsabilidade da criação para as mulheres. E tem esquecido que tem coisa, você tem um filho homem, e você precisa que ele cresça homem mesmo, você, homem, que vai ter que ensinar ele jogar bola, porque a mãe, eu até entendo de futebol, mas não sei jogar nada. Né? E assim como a mãe, que tem uma filha mulher, vai ensinar ela a usar uma maquiagem, a usar um salto, as coisas de mulher. Mas se toda a responsabilidade fica para a mulher, o menino ele acaba muitas vezes se confundindo. Qual é o papel dele? E tem coisas, por exemplo, quem que ensinou meus filhos a fazer a barba? O pai, porque eu não sei fazer. Eu não sei por onde começar a fazer uma barba. Isso é papel do pai, ensinar.
São coisinhas, irmãos. E eu ensinei, gente. São coisinhas que parecem bobas, mas fazem a diferença na vida do filho. A atenção. Todo mundo trabalha, eu sei que todo mundo trabalha, chega à noite em casa cansado, mas os filhos, eles não sabem da dificuldade que é o dia a dia dos pais. O filho chega à noite, ele quer a atenção dos pais. Ele necessita de atenção. Então, nós é que precisamos ter essa consciência de que eu preciso dar atenção para o meu filho. Eu estou cansado, eu estou cheio de problema, mas meu filho não tem nada a ver com isso. Eu preciso tirar um tempo e dar atenção para ele, ouvir o que ele tem para falar, conversar com ele. Não confunda dar presente, dar brinquedo, dar essas coisas para o filho, como atenção. Às vezes a criança não... Olha, na idade adulta, se eu pedir para cada um de vocês qual a lembrança que você tem do seu pai, da sua mãe, lá atrás, você vai ter uma lembrança de um momento que você viveu junto, não de um brinquedo que você ganhou. Mas você vai ter a lembrança, não, aquele dia eu saí com meu pai, aquele dia eu fiz isso com a minha mãe. Você vai ter lembranças da pessoa e não daquilo que a pessoa te deu. E muitas vezes, irmãos, nós achamos isso. Nós não estamos criando lembrança nos nossos filhos. Porque, te dou um brinquedo, te dou não sei o quê. E não é isso, filho precisa de atenção de pai e mãe. Ele precisa ser ouvido, ele precisa de um tempo para brincar junto, para conversar. Então, nós precisamos tomar cuidado. Porque, às vezes, no nossa correria do dia a dia, nós estamos faltando muito com os nossos filhos. Filho precisa de atenção de qualidade. Não é nem o tempo. Ficar o dia inteiro. Não. Você precisa de tempo de qualidade. Não tem mais nada ao teu redor. Pode estar cheio de brinquedo. Deita lá no chão. Dê risada com seu filho. Faz cosquinha nele. Corre atrás do seu filho. Joga bola lá dentro de casa. Eu quebrava muita coisa dentro de casa jogando bola com meus filhos. Brincava de lutinha com os meus filhos. O Fernando, principalmente, ele precisava de muita atenção. E de noite a gente ia dormir. E aí... Todas as noites, eu tinha que contar a historinha do elefantinho verde. E o que era a historinha do elefantinho verde? Era o que ele aprontava durante o dia. Então, eu prestava atenção no que ele fazia, tal. E aí eu contava. Ele chegava, pai, conta a historinha do elefantinho verde. E aí eu ia contar a historinha do elefantinho verde. Aí quando, às vezes eu errava, não, pai, foi assim. Ele me corrigia. Aí uma vez ele queimou os 2 pés. Eu falei, não é possível, queimou os 2 pés. Como que é feito para queimar os 2? Aí eu fui contar, eu não sabia direito como é que foi, né? Aí eu falei assim, não, pai, ele foi pisar no plástico. Ele falava que não era ele, era o elefantinho verde que estava pisando no plástico. Mas aquele era o meu momento com ele. Ele ficava no meu bracinho e eu contando a historinha todas as noites. Eu contava para ele a historinha do elefantinho verde. Por quê? Era meu tempo de atenção. Eu viajava o dia inteiro. Eu saía de manhã, ele estava dormindo. Eu voltava, ele queria minha atenção. E aí eu dava minha atenção para ele. Então é necessário nós ter tempo para os nossos filhos. O que está acontecendo hoje? As crianças estão, pai, mãe, É assim? Nós vamos criar nossos filhos sem nos conhecer. Os nossos filhos precisam nos conhecer. Saber quem que é o pai, o que o pai pensa, o que o pai faz, até onde ele pode ir, até onde o pai tolera, aonde o pai não tolera. Os nossos filhos precisam conhecer os limites. Mas ele só conhece os limites conhecendo a mim, conhecendo a você.
Então não é que o filho está ali, pai, mãe, para, não enche o saco. Não enche o saco, gente. Ele está precisando de você, é da tua atenção, sabe por quê? Essa atenção que você não dá hoje vai fazer falta amanhã. Vai fazer falta amanhã. Porque é assim, os meus 2 filhos estão aí, ó. E os meus 2 filhos, quando eu dou um comando para eles, pois eles fazem questão de fazer rigorosamente do jeito que eu falei. Porque eu conheço os 2 filhos meus e eles me conhecem. Eles me conhecem. Então, eles fazem questão de me agradar, mas eu sempre fiz questão de agradá-los. Sempre. Então, hoje, eles fazem questão de me agradar. O tempo que você não dá hoje para eles, vai fazer falta amanhã. Não é um celular que está tão fácil hoje, porque a gente dá o celular para o filho, mas às vezes a gente também fica no outro lado. E o filho precisando da tua atenção. Muitas vezes fica no joguinho. Então, gente, eu não tenho tempo para essas coisas, mas eu não tenho um joguinho aqui no meu celular. Eu não tenho tempo para jogar fora. Meu tempo é precioso e quando eu tenho atenção, eu preciso dar atenção para minha esposa, eu preciso dar atenção para meus filhos. Eles são filhos, é casado, está quase casando, mas precisa da minha atenção. Precisa da minha atenção ainda. Eu vou continuar a ser pai ainda quando eles têm 100 anos, eu vou continuar sendo pai deles. Então é importante a gente, hoje, construir esses laços. Porque amanhã vai fazer falta. Amanhã você vai dizer, faz, não faço. Ele não te conhece. Vem, não vou. Ô pastor, ora pelo meu filho, que ele está com problema. Quem que criou esse problema foi você mesmo. Você plantou esse problema. E agora vai precisar de oração. Por quê? Porque não cultivou quando deveria ter cultivado. Então é importante nós saber que os nossos filhos precisam de nós, eles precisam da nossa atenção. Mas o dever da educação é meu. Eu chamo a responsabilidade para mim lá em casa. É meu. O dever é meu. Continua sendo. Meus 2 filhos já estão criados. Continua sendo meu. Porque o Rafael já tem filho. O Fernando ainda não tem. Mas hoje o Rafael já sabe. Eu ensinei para ele como que é ser pai. Mas ele tem o pai até hoje, e ele muitas vezes ele recorre a mim e eu recorro a ele, da mesma forma. Porque nós criamos laços. O Fernando, nós criamos laços. Então, mas não é de hoje, é desde pequeno. A gente não pode reclamar, quando adulto, do filho que foi você que criou. Foi você que criou. Ah, está dando problema, foi você que criou com problema. Foi você que criou assim. Não foi o vizinho, foi você. Então, muitas vezes, a gente precisa de orientação, para que amanhã ou depois a gente não venha ter problemas dentro de casa, porque não soube fazer hoje. Os filhos, eles precisam ter confiança nos pais. Confiança de chegar e contar os seus problemas. Contar aquilo que gosta, que não gosta. Por causa dessa falta de diálogo na família, muitas vezes um não conhece o outro, como o pastor falou. Eu tenho 2 filhos, e quem é pai e mãe que tem mais de um sabe, que cada um tem uma personalidade diferente, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas cada um tem a sua personalidade. E os meus são o oposto um do outro. O oposto. O Rafael é de uma maneira e o Fernando é o oposto. Eles são o oposto. Só que a gente precisa entender essas diferenças dos nossos filhos. Um erro que também os pais cometem é comparar um filho com o outro. Eles são irmãos, mas cada um tem a sua própria personalidade. Então, não compare um filho com o outro. Sempre vai ter o mais nervoso e o mais calmo. Sempre vai ter, irmãos. Então, os pais, eles precisam entender as diferenças dos filhos e não... por que você não é igual ao seu irmão? Isso é difícil para o filho, porque ele tem a sua personalidade. Então, os pais não podem confundir as personalidades. A gente tem que trabalhar dentro da personalidade de cada um, com erros, com acertos. Por exemplo, o Fernando tem um gênio forte, irmãos. Ele apanhou mais do que o Rafa.
Porque o Rafael sempre foi assim, não, Rafael, tá bom. O Fernando, não, Fernando, mas por que não pode? Então, o Fernando, ele sempre questionou. O Rafa sempre aceitou. Se é sim, é sim. Se é não, beleza. O Fernando, mas por que não pode? Né? E, todo mundo pode, foi você, não é todo mundo. E o Fernando fazia uma cena, irmãos, para não apanhar. Ele fazia uma cena. Ô, pai, vem, só um abracinho, pai. Para ver se o pai dele não batia nele. Ele fazia uma cena para não apanhar. Isso é importante, irmãos. Hoje em dia, né, a Bíblia diz assim, não retires a vara da criança, porque é fustigando com vara, nem por isso morrerá, mas livrará sua alma do inferno. Nós precisamos saber que hoje as leis estão protegendo para que o filho não seja educado, porque está sendo confundido educação com espancamento. A educação é varadinha, espancamento é paulado na cabeça. É chute e pontapé, isso não é educação. Mas a educação é varinha no bumbum, como diz a Bíblia. E então nós precisamos continuar dando a educação, jamais ultrapassar os limites bíblicos, porque senão daí entra na justiça. Nós precisamos disso. O que acontece? Os pais, eles não têm palavra, falam, mas não faz. Mas se eu te pegar, eu te arrebento. Não é assim que se fala com o filho. Se eu te pegar, eu te arrebento. Que é isso? Está falando com quem? É com o seu filho. Jamais. Eu jamais falei isso para os meus filhos. Se eu te pegar, eu te arrebento. Jamais. Então, o que eu falo? Filho, não faz isso. Em casa a gente conversa. Ele já sabia. E se eu falava, ele sabia que ia chegar em casa e ia ter a varinha no bumbum. E era 3. Eu só dava 3. E deixava chorar. Não adianta, não chora porque não sei. Não, deixa chorar. Eu batia, deixava lá no quarto e chorava à vontade. Quando chorava à vontade, acabou de chorar, eu voltava lá no quarto. E conversava com ele. E aí, filho, você sabe por que o pai bateu com você com vara? Ah, por causa disso. Disse, certinho, filho. Então o pai te bateu porque o pai te ama. Te ama. Abraçava e continuava tudo igual antes. Não ficava carrancudo, porque fica bicudo. Gente, quem é bicudo faz birra pior do que criança. Você não fica bicudo com o filho. Você não faz birra com o filho. Educou, acabou o problema. Muitas vezes a gente se torna criança pior do que os filhos. Você aí começa a fazer pirraça. Não, porque esse daí não sei o quê. Não aguento esse daqui. Como esse daqui? Como não aguento esse daqui? Gente, não é, esse é o filho. Você jamais fale esse tipo de palavrado com seu filho. Jamais. Então, você precisa educar seu filho, como diz a palavra. Não retira a vara, é vara, não é pedaço de pau, não é fio, não é cabo de vassoura, entendeu? Então, nós precisamos educar nossos filhos como a Bíblia ensina, e não como a gente acha que deve ser. Por quê? Porque a gente está livrando a alma do inferno. Quem não é educado em casa, a rua vai educar. A rua vai educar. Em casa a gente educa com amor. Na rua não tem amor, não. Na rua a coisa é feia. Então nós precisamos educar nossos filhos para que a rua não eduque. Porque a rua não vai ter amor e nem misericórdia. Vamos mais esse aqui. Vamos acabar. É dever da mulher seguir e respeitar o marido nos rumos da vida. Vê um videozinho que tem aí. O que a mulher tem que entender é sobre respeito. O que pega é a hora do respeito. A mulher, às vezes, para se impor, ela falta com respeito com o homem. E para o homem, respeito vem antes do que amor. E para a mulher, amor vem antes do que o respeito. Isso é até bíblico, está escrito: marido, amai vossas mulheres, mulheres, respeitai vossos maridos. Sim, resumidamente, o homem tem que liderar. Não tem como um carro ter 2 direções. O casamento é um carro. Tem que ter alguém dirigindo. Por conta das nossas características, é melhor que o homem dirija, porque ele tem uma noção e uma agilidade maior do que a mulher para tomar as decisões, e ele é mais forte psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para aguentar consequências. A partir do momento que ele é líder, ele se responsabiliza pelas consequências.
E eu não tenho medo de falar, eu sei que tem muita mulher que fica chateada comigo. O papel do homem é mais difícil que o da mulher. É papel da mulher seguir o homem e respeitar nos rumos da vida. A mulher está querendo mandar o homem. Mas o homem que ele não é respeitado, ele não faz uma boa liderança no lar. O homem precisa ser respeitado nas suas decisões para que ele dê a direção correta para a família. Muitas vezes ele vai errar. Só que ele tem que arcar com as responsabilidades. O problema é que a mulher não quer que o homem erre. E muitas vezes o homem não vai aprender. Ele vai errar sim. Na vida o homem vai errar assim como a mulher vai errar. Mas a mulher tem que ser auxiliadora idônea para que no momento que o homem errar, viu? Você está vendo? Eu te falei e não sei o quê. E vem aquele discurso. Não. Quando o homem errar, a mulher vai chegar. Não tem problema, estamos juntos. A gente supera. Esse é o papel da mulher idônea, conforme a palavra. E não ficar pipipi, aí deixa o homem com a cabeça maior ainda. E o que vai acontecendo? O homem vai se acovardando. Vai deixando de cumprir o seu papel de homem dentro de casa. O homem, ele precisa comandar o lar, ainda que muitas vezes ele erre. Porque vai errar. A mulher também vai errar. Quando um errar na condução, ou no seu dever, ou no seu papel, o outro tem que estar junto para apoiar e não para criticar. Porque se a mulher antevê que o marido vai errar e não deixa nem agir, o homem não vai, ele vai se acovardando e perde a sua macheza. O homem precisa ser macho. E o homem que vai se acovardando, a mulher que vai para cima do homem, como aquelas galinhas choca, o homem vai se acovardando, de repente ele não toma mais decisões. Nós precisamos ter, vamos supor assim, o homem precisa ter o direito de errar, a mulher precisa ter o direito de errar. Porque quando errar, se o marido também vai para cima, acaba com a mulher. Então, deve seguir, amor, nós vamos para a China. Mas será que seria melhor a gente ir para a China? Vamos para não sei para onde? A mulher pode discutir? Pode sim, pode falar da sua opinião? Pode. O que não pode? Não vou! Daqui eu não saio, de perto do meu pai e da minha mãe. E isso não pode. Entendeu? Vai castrar o marido. E isso não é bom. Como disse a mulher ali, ela disse assim, que muitas vão achar errado, até ficar contra ela. Sabe por quê? Feminismo. O feminismo está bravo. E muitas vezes o que acontece é que nós vivemos numa sociedade ou machista ou feminista. E alguns resquícios sempre ficam em nós. Eu fui treinado numa sociedade machista. No Sul é muito machista, a Vivi sabe. Não é muito machismo lá, Vivi? Pela madrugada. Os homens lá são machistas. Eu fui criado nessa sociedade. Quando eu casei, eu me arrebentei. Porque eu vi que não era assim que se conduzia uma família. E eu errei com a minha esposa no início, mas ela foi sábia, ela foi idônea, ela me ensinou a ser marido dela. Ela me ensinou. Não foi fácil, mas eu aprendi. Então, algum resquício sempre fica, e nós precisamos saber. Eu tenho consciência que de vez em quando eu tenho que baixar minha bolinha, porque às vezes é um resquício que ficou lá do machismo que eu fui treinado quando eu morava lá no Sul. E isso foi péssimo para a minha vida. Para a minha vida, não estou falando para a minha família, foi para a minha vida, porque eu precisei apanhar muito na vida para poder ver que eu estava errado. No vídeo fala que para o homem respeito é mais importante do que o amor, né? Para a mulher já é o contrário. Então, como que eu falto o respeito com meu marido? Muitas vezes eu falo, porque você não sabe, não faz nada direito. Porque você não sei o quê. Eu estou faltando com respeito. E isso para o homem é fatal. Você quer acabar com o teu relacionamento, falte com respeito com o marido. Trata, esse aí, esse lá. Para o homem isso é fatal. O homem ele perde a vontade
de estar junto com a esposa. Quando ele é tratado sem respeito, ele perde a vontade de estar junto. Para que ele vai estar junto com alguém que está sempre jogando ele lá para baixo? O homem, ele precisa se sentir no comando. E se a mulher tirar isso do homem, como o pastor falou, o que acontece? Então você quer fazer, então você faça. Só que, irmãs, Deus nos criou assim, nós, como parte mais frágil, a Bíblia diz. Por que nós somos a parte mais frágil? Porque nós pensamos diferente. Eu sei que tem muitas mulheres que dirigem muito bem. Não é o meu caso. Mas, entre um homem e uma mulher, quem dirige melhor? Um carro. Não tenho medo, irmãos. É o homem. O homem. Pode falar que ela não vai ficar brava, não. O homem sempre dirige melhor do que a mulher. Hoje nós saímos lá na cidade fazer umas coisas que eu precisava comprar. Tinha uma vaguinha, irmãos, desse tamanho. Eu olhei para a vaga, vamos procurar outra. Não, aqui cabe. Se fosse eu, nunca ia parar naquela vaga. Mas ele, entrou na vaguinha lá. Então, ela trouxe esse exemplo do carro. O casamento é um carro. Quem que tem mais capacidade para dirigir? O homem. O homem. Deus fez assim. Deus fez assim. O homem ele é diferente. Nós, mulheres, que é um misto de emoções, né? Nós somos um misto de emoções. Nós estamos rindo, daqui a pouco nós estamos chorando. E é rapidinho, né? Nós estamos assistindo um filme e, de repente, aquele filme faz a gente chorar. Às vezes o homem está chorando por quê, criatura? Nem nós sabemos explicar, mas estamos chorando, né? Então, nós somos um misto de emoção. O que acontece se a gente quiser resolver as coisas? Nós vamos misturar tudo, irmãos. Porque a gente não é prática. Nós nos apegamos às coisas de maneira diferente que os homens. Por exemplo, meu marido, ele fala assim, eu vou vender o carro. Para ele é 2 palitos vender o carro. Já anuncia e já vende o carro. Para mim, mas o meu carro vai vender. Eu gosto tanto dele. Eu me apeguei ao carro. O carro já é da família para mim, né? Porque eu sou um misto de emoções, né? Então, se eu for fazer a venda do carro, vai ser um dilema para mim. Porque ao mesmo tempo que eu quero vender, eu não quero vender. Se a pessoa vai pôr defeito, eu vou partir para a briga. Você está pondo defeito no meu carro? Onde já se viu um negócio desse? Por quê? Porque as minhas emoções, elas se confundem. Agora, o homem não, ele vai vender o carro. Mas isso aqui está ruim. Não, mas isso aqui não é, né? Ele não está nem aí para os defeitos do carro. Ele discute os defeitos do carro numa boa. Mas nós, mulheres, não. A gente se ofende mais fácil, né? Mulher se ofende mais fácil. Falou de um jeito assim mais rude. Nossa, né? Olhou de um jeito. Então, nós não temos essa condição que o homem tem da praticidade. Nós somos um misto de emoções, né? Então, é por isso que a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil, ela precisa ser mais cuidada. Porque Deus nos fez assim. Então, nós não temos essa capacidade de governo. Essa capacidade, nós até poderíamos ter antes do pecado. A Bíblia não diz se tinha ou não, mas foi uma sentença por causa do pecado. O governo é do marido, Deus tirou isso da mulher. E a mulher que tenta ter o governo, ela vai acabar complicando o seu relacionamento conjugal. Por quê? Porque nós não temos, mas Deus tirou isso da mulher. Isso é papel do homem. E aí ela fala no vídeo ali que o papel do homem é mais pesado. O homem, consciente do seu papel, ele sabe que o seu papel é mais pesado. Por quê? Porque quando ele for fazer algo, ele tem que saber que se der errado, tem a esposa e tem os filhos. Ele não é mais sozinho. Então, se ele fizer uma besteira, quem que vai sair prejudicado? Ele, a esposa e os filhos. Então,
há sobre o homem uma pressão maior. Se eu fizer um negócio, digamos assim, mal feito, eu não tenho pressão nenhuma. Por quê? Porque eu sou mulher, a responsabilidade do governo é dele. Mas sobre ele, não. Por exemplo, mas eu, como o pastor citou, mas eu não vou para a China, ficar longe dos meus pais. Então, às vezes, a mulher, ela coloca obstáculos, mas ela não... E se o homem fizer alguma coisa que vai prejudicar, ele tem essa culpa sobre ele. Então, o homem consciente, ele sabe que quem vai pagar o maior preço é ele. Quem vai ter que correr atrás das coisas é ele. Nós vamos entrar, não dá mais tempo, mas nós vamos entrar um pouquinho na área financeira. E hoje em dia está muito assim, o teu dinheiro e o meu dinheiro. Não, o dinheiro dele é meu. Tem essa, o teu dinheiro. Vocês estão vendo aí, irmãos? O meu dinheiro. Então, hoje, os casais, eles estão entrando nessa. Não, vamos dividir as despesas da casa. Você paga isso e isso e eu pago isso. Irmãos, eu sei que hoje os tempos são difíceis, tem que ajudar sim. É impossível manter uma casa sozinho. Mas lembre-se, homem, em última instância, você é responsável pelas despesas da casa. Quem tem que dar seus pulos para pagar as contas é você, não é a esposa. Como o pastor falou, se tem que ficar sem dormir porque tem conta atrasada, é o homem que tem que ficar, não é a esposa. É o homem que tem que ficar lá. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E a mulher tem que entender. Quando o homem diz, nós precisamos ver o nosso orçamento, nós vamos precisar dar uma apertada aqui nas despesas. A mulher, ela precisa ser consciente também que ela também precisa fazer o papel dela, que é rever, ajudar, né? Ser idônea. Ajudar na hora das despesas. Não, eu não quero nem saber. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência das diferenças. Nosso horário já acabou. Só para finalizar, então, irmãos, o papel da mulher, então, é seguir o marido nos rumos da vida. Hoje em dia está tão difícil compreender o que é isso, porque está tudo deturpado, que se falar que a mulher tem que obedecer o marido pela madrugada, é um palavrão, não é? Porque as mulheres acham que não tem que obedecer ao marido. Olha o que diz 1 Pedro 3,6, diz assim, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Então, não é da vontade de Deus que a mulher obedeça o marido por ameaças. A mulher precisa obedecer, e essa é a palavra que está aqui, é obedecer, porque ela quer. Isso é submissão. Submissão. O problema é que a palavra foi deturpada. A submissão os homens, no machismo, pensam que a mulher é um capacho para cumprir os caprichos. Não é assim. Nunca foi assim. A mulher é uma auxiliadora. A mulher não é menor do que o homem. A mulher é igual. Ela tem função diferente, papel diferente, mas a mulher é igual ao homem. Tanto é que para Cristo não tem mulher nem homem, nem grego, nem escravo, nem livre, entendeu? Para Deus tudo é igual. Então nós precisamos entender isso, que a mulher obedecer o homem não é feio, é honroso. Entendeu? Tem que ser assim, meu marido, então nós vamos fazer assim, sem problema. Tem que ir para lá, então nós vamos sim, meu marido, sem problema. Não quer dizer que ela não tenha voz. E eu vou falar para vocês, a maioria das minhas decisões, eu compartilho com ela. E a maioria das minhas decisões é a opinião dela. Na maioria das minhas decisões. Eu tomo junto com ela. Porque eu entendi o papel que ela tem. Minha esposa é uma mulher sábia. E nós brigamos muito, até eu entender o papel dela e até eu entender a personalidade dela. Eu entendi a personalidade dela e o papel dela uma vez que eu fiquei em dúvida, porque eu sempre tomava minhas decisões sozinho, eu era machista, e tomava minhas decisões sozinho. Aí um dia eu estava em dúvida se eu deveria fazer, se eu não deveria fazer.
Aí eu falei, vou perguntar, mas eu já sei a resposta. É não. Porque lá em casa eu sou o acelerador, ela é o freio. É bem assim a coisa. Só que põe um carro só com acelerador sem freio para você ver onde você vai parar. Eu era mais ou menos aí, uma jamanta sem freio. Aí, beleza, eu já sabia a resposta, mas como eu estava em dúvida, vou perguntar, né? Falei, bem, o que você acha disso? Ele disse, não. Eu falei, só que aquele dia eu não falei como eu falava antes. Eu sabia, eu não falei aquele dia. Eu falei, por que, bem? Por que não? Aí ela me detalhou por causa disso, eu não estava vendo nada. Lembra que ela falou no início do sexto sentido? Eu não estava vendo aquilo que ela estava vendo. E aí, a partir daquele dia, eu entendi o papel dela. E eu não fiz, porque se eu fizesse, eu ia me lascar. Então, antes nós brigava, porque eu queria e ela dizia não. Depois, não, nós chegamos num consenso. É verdade, né, bem? É melhor não mesmo, né? Tal. Beleza. É feio para mim não deixar de fazer aquilo que eu queria fazer porque ela não queria? Não, gente, é honroso. Não é feio. Antes eu achava feio, porque eu era machista. Eu achava feio. Assim como muitas mulheres acham feio obedecer ao marido porque é feminista. Ah, mas eu não sou feminista. É resquício de feminismo, que você não sabe. É resquício de feminismo. Então nós precisamos entender que é papel da mulher seguir e respeitar o marido nas coisas da vida. Nós temos um videozinho, só para nós encerrar aqui, porque as mulheres muitas vezes querem que o marido ajude, mas elas agem assim. Põe o videozinho. Só queria saber porque não me ajuda. Eu queria saber porque não me ajuda. Eu vou te mostrar, neném, porque eu não te ajudo. Eu vou te mostrar. Desculpa por não me ajudar. Desculpa? Ó, quer ver, ó? Tá errado, amor. Tá errado. Desse jeito também tá errado. Tá. Continua errado. E piorou, meu filho. Tá mais errado do que o Você tá vendo? É por isso que eu não te ajudo. É por isso. Porque tudo que eu vou fazer tá errado. Vou fazer isso, tá errado. Vou fazer uma casa, tá errado. Vou lavar uma louça, tá errado. Vou lavar um banheiro, tá errado. Vou estender uma roupa, tá errado. Vou recolher a roupa, tá errado. Vou dobrar a roupa, tá errado. Vou pegar a roupa, colocar no guarda-roupa, tá errado. Vou forrar uma cama, tá errado. Vou varrer a casa, tá errado. Tudo que eu faço na sua vida tá errado. Ah, você também não faz nada certo. Que custa fazer as coisas certas? Não custa nada. Que custa fazer as coisas do jeito que a gente quer? Não custa nada. Tudo está errado. Muitas mulheres fazem assim. Aí o marido não consegue ajudar em nada. Porque tudo que vai fazer está errado. Então, vocês percebem? É uma bobeirinha, né? Mas muitas vezes é pura verdade. Os maridos não conseguem ajudar. Por quê? Porque está tudo errado. Tudo que vai fazer está errado. Oramos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Bendito seja o Senhor por esse encontro e que cada um possa sair daqui edificado. Eu peço a tua bênção, a tua graça e nos capacite, Senhor, para na semana que vem nós trazer o papel do homem da maneira que te agrada, em nome de Jesus. Amém.